Começando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. E ó, quem está com a gente também é a KTO, kto.bet.br, a primeira bet regularizada do Brasil, uma das primeiras. Você quer fazer a tua aposta, vai lá na KTO com responsabilidade, precisa ter mais de 18 anos. E ó, eu falo sempre isso, hein? Aposta não é renda extra, não é investimento, é para você se divertir e ponto. Não é para fazer loucura, hein, gente? Então acessa lá kto.bet.br, que é regularizada, tá bom? Tamo junto, KTO. Mustafa Majub Contursi. Que prazer ter você aqui, Mustafa. Puxa vida, foi difícil, nós estamos te ligando faz tempo. Você não quer mais dar entrevista, Mustafa? Você estava, não quero, chega? Não, mas não é isso, é mais ou menos o meu estilo, mas eu tive alguns impedimentos. Teria te atendido há mais tempo, mas infelizmente, por alguns impedimentos pessoais, eu não consegui atender teu chamamento. Eu estou agora aqui à tua disposição. Não sei se eu tenho muito a acrescentar no atual momento do futebol. Lógico que tem, Mustafa. Mustafa, o senhor é um personagem do futebol. As pessoas, Mustafa, elas podem gostar ou não gostar. Isso é um direito de cada um. Mas não pode tirar a importância e a relevância. O senhor é uma... Esse senhor já mantém uma distância. Então você passei no tempo e no espaço. Então você, Mustafa, você faz parte. Você faz parte da história do Palmeiras, você faz parte da história do futebol brasileiro. Lógico que você tem a acrescentar. E outra, Mustafa, a gente nunca pode esquecer o passado. E nesse programa aqui, nesse podcast, eu faço questão de trazer muita gente. E você faz parte. Por isso que eu há muito tempo queria bater um papo com você. Bom, eu agradeço a referência. Estou aqui à disposição. O passado, o presente, o futuro, no futebol ele é dinâmico, né? E muitas coisas se repetem, apesar de tempos em tempos serem feitas colocações desse tipo. Agora a coisa vai, agora a coisa anda. O futebol se corrige dentro do seu próprio dinamismo. Mustafa, na tua opinião, o que mudou para melhor e o que mudou para pior? Por exemplo, você foi presidente do Palmeiras a primeira vez em 93, né? Nós estamos em 2025. O que mudou para melhor e para pior, na tua opinião? O que para você melhorou, por exemplo? Eu acho que falam do tal profissionalismo, acabou dando resultado em alguns clubes, não deu resultado em outros. Próprio do futebol. O futebol tem que ser tratado com a emoção que ele sempre causa, inclusive aos dirigentes. Isso não existe. Se existir um CEO que não se entusiasme, não se preocupe, não vibre com uma vitória, nem se abate com uma derrota, ele não tem muito o que fazer no futebol. É um mero executivo. Você acha que o futebol virou muito business, muito negócio? Você acha que está muito mais negócio do que emoção? Bom, isso já vem de algum tempo. Não é questão de ser muito negócio. É que globalizou, isso é um fato. Não é nem por causa do negócio, globalizou. Hoje, o objetivo de cada um é arrumar os melhores contratos para qualquer parte do mundo. Não existe mais aquele vínculo do passe, que foi uma liberdade muito bem dada para os atletas, mas não existe aquele vínculo do passe, aquela questão de um jogador ficar tantos anos com a mesma camisa, a não ser que ele não seja muito bom. Aí acontece. Ou um caso excepcional de a pessoa querer se dedicar sempre a um clube, que recentemente você entrevistou aqui o Marcos, e ele começou e terminou a carreira dele, aliás, um dos últimos
que começaram e terminaram a carreira dele no nosso clube. Depois do Marcos não existiu mais ninguém. Ele é um dos maiores ídolos que você teve como torcedor do Palmeiras, é o Marcão? Não entendi, O desculpa. Marcão é um dos maiores ídolos para você, torcedor. Você coloca ele como um dos Um principais? jogador de que toda a trajetória dele se passou praticamente na minha gestão e, indiscutivelmente, ele é até hoje um grande ídolo da torcida. E ele contou aqui que uma vez que era seu amigo, ele falou que o Dualib quis levar ele para o Corinthians. Ele não iria para lugar nenhum porque ele tinha vínculos com o Palmeiras. Tanto que ele terminou a carreira dele lá. Ô Mustafa, mas fala para mim, o que você acha que piorou no futebol? Não, eu acho que não piorou nada. Piorou os desempenhos, isso é um fato. Não existe mais aquela rivalidade. Você tem estádio agora com uma única torcida. Eu não entendo isso. Que as pessoas... Eu fui um torcedor ferrenho, fanático, de enfrentar situações dentro da na arquibancada, situações de dificuldade, desentendimento, conflitos localizados, essa coisa toda, que era própria. Depois chegava a turma deixar disso e tal. Hoje você precisa separar, você não pode ter a mesma torcida e ainda assim elas se agridem a quilômetros de distância dos estádios. Isso aí é uma coisa que eu não Como entendo. que era a sua relação de presidente com a Mancha Verde? Ela sempre foi formal. Eles, pelas manifestações deles, eles não gostavam de mim. Isso também não me importava, me fizeram vários enterros, eu cumpri a minha obrigação. E toda vez que eu fui convocado por eles para alguma cerimônia oficial, eu compareci a todas. Nunca me furtei em estar presente. Então não tenho conflito existencial com eles. Apenas uma questão de relacionamento entre o dirigente e o torcedor, e a torcida. Não é nem o torcedor, porque a torcida é um núcleo de uma quantidade imensa de torcedores. E Você nunca- dava ingresso, você era um dirigente que dava ingresso, ônibus para a torcida viajar ou não? Absolutamente. Absolutamente. Sem dúvida nenhuma, em algum momento, quando existiam jogos importantes, nunca se deixava eles sem ter um acesso a ingresso. Isso era até por causa das animações dele na torcida. O time era importante. Essa história de torcida Ah. começou, eu levava ainda bandeiras no estádio. Quem começou essa história de torcida, rivalidade, quem leva a maior bandeira, foi Osmar Santos. E essa história de quem leva a maior bandeira, menor bandeira, quem faz mais movimento, quem torce mais para a equipe, começou a aglutinar grupos de torcedores que começaram a fundar as torcidas uniformizadas. Para você, a torcida organizada é importante na Eu era de arquibancada? levar a bandeira no estádio. Como você falou assim, eles não gostavam de mim. Você se preocupava com isso? Absolutamente. Porque a minha relação contigo é diferente da do torcedor. Eu, Mustafa, eu já cansei de falar isso várias vezes. Todas as vezes que eu tive com você durante esses anos todos, você sempre, a mim, me tratou super bem. Entendeu? Quando você não queria dar entrevista, você era objetivo. Não quero, não encho o saco, não vou, ok. Mas comigo você sempre foi um cara muito solícito. Então eu tenho um respeito por você muito grande. E a mim você me tratou muito bem. Mas a gente vê que o torcedor do Palmeiras, às vezes, quando fala do Mustafa, ele não gosta. Isso te incomoda? Absolutamente. Eu acho até que me valoriza. Por quê? Porque eu sempre mantive posições firmes e que eu acho que eu contribuí para levar meu clube a bons momentos. Às vezes até contrariando opiniões, vontades, até histerismo de alguns. E quanto à questão da torcida, também eu sempre os respeitei. Agora, eles faziam meu enterro, protestavam na porta do clube, passavam corrente no cadeado, se acorrentavam para o jogador não sair em momentos difíceis. Tudo bem, isso é próprio
Nós sempre tínhamos uma saída de emergência, um portão meio escondido. Pô. O Mustafa, o Mustafa, Isso de vai morrer, vai morrer. Eu cheguei aos 84 anos, já morri umas 20 vezes. Pô, você tá bem demais, Mustafa. Ô, Mustafa, mas quando você viu o cara fazer um enterro seu, você ficava puto ou você dava risada ou você nem ligava? Não, eu nem ligava, absolutamente. E tinha, no fundo, às vezes tinha pessoas interessadas em movimentos políticos, acabava se infiltrando. Muitos até acabaram, isso é um assunto que está superado, tal. Muitos acabaram até sendo contratados como funcionário do clube, por gestões que me sucederam. Mas tudo bem, isso faz parte da alternativa de poder. Ô, Mustafa, se você pudesse falar alguma coisa, teve alguma coisa nos teus anos todos de presidente do Palmeiras que você se arrependeu? Você fala, pô, pensando bem, eu não faria isso de novo? Tem alguma coisa? Não, eu acredito que não. Eu sempre meditei muito. Não que eu tivesse acertado tudo, muito pelo contrário, não tenho essa pretensão. Mas nunca fui descuidado com o clube. Tanto que o clube passou bem durante todos esses anos, uma parceria difícil de conduzir, importante, mas conduzida durante 8 anos. E eu me orgulho disso, porque esse contrato foi assinado uma vez só pelo meu antecessor. Você está falando da Parmalat? Claro, e Quem nunca... assinou foi o Faquina Nunes, é isso? Sim, e Carlos nunca mais Faquina. nós tivemos necessidade de renovar. Sempre foi ajustado pelo entendimento entre as partes e pelo funcionamento da relação. Mas o Mustafa, na Parmalat, quem decidia os jogadores que iam contratar era o Palmeiras, era a Parmalat ou era em conjunto? Não, era um conjunto. Isso Você podia vetar a contratação? podia discutir, claro, podia discutir. Teve alguma que você vetou? Falou, esse aí não? Alguma dificuldade de contratação, sim. Alguma que não, talvez uma ou duas, que não se encaixava dentro daquilo que eu achava que era perfil do clube, se bem que os dirigentes, tanto do Palmeiras como na Parmalat, do Palmeiras eu me incluo como principal dirigente na época, tínhamos uma administração profissional, mas bem cuidada. A Parmalat tinha o elemento deles dentro do departamento de futebol e o Palmeiras tinha o elemento do Palmeiras, e eles que cuidavam. Isso foi uma antecedência a toda essa tentativa de modernidade que existe hoje. É verdade ou é mentira que no finalzinho a Parmalat não estava bem? É verdade que quem segurou a bronca foi o Palmeiras? Vários pagamentos que era coisa da Parmalat, quem fez foi o Palmeiras, para não sujar ali a Parmalat, o fim da A parceria? relação Palmeiras e Parmalat foi uma relação que eu considero perfeita, inclusive na confiança entre as partes. Eles também foram solidários com o Palmeiras em algum momento de dificuldade técnica, que poderia ter afetado o interesse da marca, e o Palmeiras também foi parceiro em todas as necessidades da Parmalat. São modelos diferentes. Agora, Desculpa. esses detalhes em determinados momentos, determinadas coisas, são detalhes do dia a dia. Você se dava bem com o Brunoro? Muito bem, tanto que ele ficou lá o tempo todo e depois voltou na época do Paulo Nobre. Ô, Mustafa, são modelos diferentes. Uma pergunta, Fala. você se dava bem com fulano, com ciclano? Se dar bem é uma obrigação de civilidade. Mas nem todo mundo se dá bem com o outro. Ah, bom, mas é uma obrigação de civilidade. Você se dava bem com todo mundo no Palmeiras? Na área de serviço, sem dúvida nenhuma. Com os conselheiros? Nunca tive. Com a grande maioria, tanto que todas as decisões de conselho sobre minha gestão nunca tiveram menos de 90% de aprovação. Você se dava bem com o Beluso? Foi meu companheiro durante muitos anos. E depois? Não, num determinado momento ele teve uma divergência sobre o funcionamento da equipe, acabou sendo presidente do clube
E não sou eu que tenho que analisar. Quem tem que analisar é quem viveu a presidência dele e os torcedores que passaram por os momentos que ele teve lá. Como me analisam, eles que analisem ele. Ele é uma pessoa de alto conceito no meio Da economia. economia, no meio das universidades e tal. Pessoa importante. sem Quem dúvida. foi o grande responsável pelo Allianz Parque? Foi o Mustafa? Foi o Beluso? Foi a W Torre? Quem foi o grande mentor do estádio? Olha, esse é um assunto muito profundo, Temos todo o tempo do mundo. porque isso começou, a ideia começou com dois arquitetos palmeirenses que na gestão do Facchina, com o Márcio Papa participando da segunda gestão do Facchina, vieram com uma ideia de modernizar o estádio. E de lá começamos a projetar. Tinha algumas questões que eram completamente diferentes do que é hoje, inclusive a relação comercial. De alguma maneira, o que eu digo do estádio é o seguinte: ele está lá, a torcida é feliz. Hoje você cobra um ingresso R$ 300 e não tem queixa. A torcida do Palmeiras reclama. Eu não tenho ouvido. Ah, eu tenho ouvido bastante. Agora, Mustafa. eu divergi muito da forma do contrato, tanto que não debatemos esse contrato. Você acha que o contrato para o Palmeiras não é bom? Eu acho que o estádio para o Palmeiras foi ótimo. O contrato para o Palmeiras é algo que tem que ser analisado ainda. O que é ruim? O que você acha que é ruim para o Palmeiras? Primeira coisa, nós não tivemos a reposição de todas as nossas áreas sociais. Diminuiu o clube? Diminuiu o clube, sem dúvida nenhuma, diminuiu. Não temos salão de troféu, não temos salão de festa, diminuíram a quantidade de quadras, tudo isso aí. Mas tudo isso é relativo. O problema é que nós demoramos aí, parece que a atual presidente resolveu, em parte, as questões dos conflitos com eles, ficaram 10 anos sem pagar o clube. Tinha lá que não tinha nada a ver, eram duas coisas diferentes. Tinha uma arbitragem e tinha um entendimento do que eles mandavam todo momento, todo mês, quanto o Palmeiras deveria receber, mas não pagavam. Com as razões eu não sei, não quero saber. Parece que acertaram agora e pagamos aluguel para o salão de troféu. Quando precisamos usar o salão de festa, acredito que estamos pagando o salão de festa. Então é uma questão mais interna que ainda precisa ser debatida, na minha opinião. Ô, Mustafa. Agora, insisto, para o torcedor é um orgulho, sem dúvida nenhuma. Mas não deve ser esquecido que o estádio, mesmo a fase inicial dele, já estava sendo construído. Já tinha tido muito investimento no estádio dentro do projeto original. Que, aliás, foi o que eles usaram, o projeto original, para fazer um modificativo. Porque o projeto que está valendo é desde o original. Você prefere o Parque Antártico ou o Allianz Parque? São duas coisas diferentes. Nós continuamos sendo o Parque Antártica. Porque Parque Antártica é todo o conjunto do nosso estádio. Sede social, ginásio, quadras de tênis, piscina. Aqui ninguém mais fala, né? Mas está lá, é Parque Antártica. E o Allianz Parque é uma unidade que está dentro do Parque Antártica. Tá bom, mas o estádio, qual que você prefere? Bom, O Allianz ou o Parque Não, Antártico? é Allianz Parque porque tem 20 anos de contrato que promove uma renda. Não, se você perguntar para mim, se é que eu sou corintiano, se você perguntar para mim, você prefere o Pacaembu ou Itaquera? Eu prefiro o Pacaembu. Primeira coisa, você falou em Parque Antártica. O nosso estádio nunca chamou Parque Antártica. O nosso estádio é Estádio Palestra Itália. Ah, mas todo mundo falava Parque Antártico, Parque né? Antártico é a região. Ah, por causa do Era um viaduto. loteamento de uma área maior da Companhia Antártica Paulista, que loteada na ocasião,
O Palmeiras, com 6 anos de idade, olha que visão daquele pessoal. Quer dizer, há mais de 100 anos atrás, em 1920, há mais de 100 anos atrás, há 105 anos atrás, alguém já viu que aquele era o futuro. Com 6 anos de idade, nós compramos a maior área esportiva que tinha na cidade. Compramos, pagamos. Teve colaborações, teve doações, sem dúvida nenhuma. Mas foi um arrojo. 500 contos de réis na ocasião. Era uma fortuna para quem tinha só 6 anos de idade. Então, Parque Antártica, o Palestra Itália era um conjunto desse loteamento que chamava Parque Antártica. Como tem o Parque São Domingos, Parque São Lucas, Parque Novo Mundo. Parque São Jorge. Parque São Jorge. Parque Antártica era exatamente o total dos loteamentos que existia lá na ocasião. Mustafa, como é que você foi parar no Palmeiras? Em que ano? Como é que você foi parar no Palmeiras? Essa é uma história sempre feliz para mim. Eu tinha um primo, com 5, 6 anos de idade, um primo, o Arnaldo Marchetti, que foi meu padrinho de crisma, que chegou um dia para mim e falou: aqui todos nós somos Palmeiras, né? Então, eu sou Palmeiras. Aí, morava num bairro que era metade. Eles dizem que era muito mais, mas tudo bem, que seja. Era uma parte corintiana, uma parte palmeirense. E ainda Moca? com Era na reflexo. Moca? Na Moca e no Brás. Eu tive o início da minha infância na Moca e depois vim morar no Brás, na Rua Caetano Pinto. Na Rua das Noivas. Perto das Noivas. O foco do movimento do Brás. Porque o Brás que nós conhecemos, a parte que nós nos manifestamos de Brás tradicional, além da Tamanduateí e a Quem Porteira. É uma faixa que vai desde o Mercadão até chegar na Avenida do Estado, na altura da Companhia Antártica Paulista. Esse era o Brás, com a parte da Moca e tal. E eu me apaixonei pelo Palmeiras. Quando nós mudamos para a Caetano Pinto, aos uns 8 anos de idade, no Natal tinha um mecânico italiano, o seu Graciele, que dava assistência técnica na malharia do meu pai. Ele também tinha uma malharia e me presenteou com o uniforme completo do Palmeiras, inclusive com o gorrinho do Lula. E eu, uma bola e todo fantasiado, saí na rua e tinha uma turminha corintiana que me hostilizaram. Já foi a primeira briga. Mas eu me saí bem na briga também. E você tinha Era um sonho garoto que depois ficou meu amigo, chamado Pedrinho e tal. E você tinha o sonho de ser presidente do Palmeiras? Não, absolutamente. Isso aconteceu naturalmente. Aí veio a Copa Rio, aquele entusiasmo. 51? 51. O Palmeiras é campeão mundial? O Palmeiras tem mundial? Claro que é mais do que isso. É o clube que reabilitou o entusiasmo da torcida brasileira pelo futebol, depois daquele desastre 50. de 50. Brasil e Uruguai. Coisa que não aconteceu agora, com o 7-1 do Mineirão, que nós ainda não nos reabilitamos. Ainda está aí essa ferida aberta para ser... Mas, Mustafa, por que por exemplo, você foi presidente de 93 a 2000 e... janeiro de 2005. Foram 12 anos, né? 12 anos, não é? Mas por que não se falava que o Palmeiras era campeão do mundo? Por que nunca se falou? Não, nós Só fizemos foi falar depois que o Corinthians ganhou. Não é verdade. Isso sempre nós tivemos isso como... Aliás, isso é um fato que nunca foi discutido. Nós sempre consideramos e sempre nos consideraram na intimidade. E, inclusive, nós fizemos uma grande comemoração no cinquentenário, em 2001, uma grande comemoração. Mas a FIFA reconhece? Não. A FIFA reconheceu mais de uma vez. Mas não mundial, não como mundial. Está numa decisão no Comitê Executivo. Agora,
Se a FIFA reconhece ou não reconhece, continuo dizendo, em 51, com todas as dificuldades da época, nós fizemos um torneio igual que a FIFA conseguiu fazer e depois não repetiu em 2000. 50 anos depois. Olha a importância daquele torneio. Muito, muito mais importante do que qualquer outro. Bem lembrado. Agora, a FIFA reconheceu uma série de campeões mundiais. Um campeão de um jogo só é campeão mundial também. Não vamos entrar nessa questão aí, porque não é nenhum tipo de, vamos dizer, vontade de se autoafirmar. Mustafa, Eu quero voltar a esse assunto. Fala. Você Mustafa, como entrevistado, eu tenho direito. À vontade. Ó, corta meu microfone. Continua afirmando. Foi muito mais importante o Palmeiras em 51 para o futebol brasileiro do que qualquer outra conquista que foi considerada mundial. Sem diminuir a qualidade, o mérito, o valor dessas conquistas por todos os outros clubes que a fizeram. Porque todo mundo torceu para o Palmeiras, todas as torcidas. Os 116 mil torcedores que estavam no Maracanã não eram palmeirenses só. Eu tinha 10 anos de idade, estava em Santos, passando minhas férias de meio do ano, na pensão Nosso Lar, em Santos. Naquele tempo a gente ficava em pensão, aqueles casarões à beira da praia se transformaram em pensões. E as famílias se hospedavam nessas pensões. E foi uma explosão de entusiasmo. Tinha curso, congestionamento na Avenida Presidente Wilson de ponta a ponta. Os carros com bandeira, com folhas de palmeiras. As palmeiras daquele jardim beira-mar quase ficaram peladas de tanta gente que arrancava as folhas para enfeitar seus carros. E não eram todos palmeirenses. Por quê? Porque era uma conquista do futebol brasileiro. Então eu não tenho esse ufanismo de campeão do mundo, não é? Vamos discutir, não vamos. Foi, para mim, e eu considero que isso foi muito mais do que um campeão do mundo, uma conquista privada. Foi uma conquista do futebol brasileiro. E o Palmeiras é pródigo nisso. Ganhou de 3-0 da seleção do Uruguai na inauguração do Mineirão, poderosa seleção do Uruguai na época. Então é a nossa integração ao futebol brasileiro. Ô, Mustafa, 50 anos depois teve o Mundial de 2000. Esclarece uma dúvida minha, que é o seguinte. Na época falaram para mim que os dois representantes brasileiros que tinham que disputar aquele Mundial seriam Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras por ter sido campeão da Libertadores 99 e o Corinthians por ter sido campeão brasileiro, o último, porque o torneio era no Brasil. Por que foi Corinthians e Vasco? Isso foi uma decisão anterior à decisão do campeonato. Eles precisavam ter... Foram as justificativas. Mas o Palmeiras já tinha sido campeão da Libertadores. Mas já tinha sido decidido quais seriam as equipes que participariam muito antes de terminar o campeonato. Esse campeonato. Tanto que nós nos qualificamos, a nossa qualificação foi para o segundo Mundial que a FIFA organizaria na Espanha. Nós participamos dos sorteios, tudo. Aí houve aquele episódio da falência daquela empresa ISL. de marketing, ISL. As empresas que haviam comprado os direitos do Campeonato Mundial de Futebol tinha inclusive algumas aqui do Brasil, meio temerosas com aquele movimento, todos suspenderam o campeonato. Mas nós
nós nos classificamos para o Campeonato Mundial do ano Mas seguinte. qual foi o critério para ir o Vasco? Um time do Rio ou um time de São Paulo, eu acho que foi isso. Mas do nada, vai o Vasco? Palmeiras tinha sido campeão da Libertadores. O Vasco, 99. era, o Vasco era campeão da Libertadores no ano anterior. Porque se o Corinthians foi pro Mundial, porque foi campeão brasileiro em 99, o Palmeiras tinha que ter ido porque foi campeão da Libertadores em 99. Mas a justificativa é que a decisão tinha sido anterior ao término da Libertadores. Ô Mustafa, voltando um pouco o negócio da Parmalat. Quando a Parmalat foi embora, o Palmeiras caiu, foi rebaixado. O Palmeiras não se preparou para a saída da Parmalat? O Palmeiras não estava preparado para isso? O que eu acho aconteceu? que estava, eu acho que estava. A equipe do Palmeiras, primeiro, quando a Parmalat saiu, nós tivemos alguns desempenhos. A Parmalat já estava para fora, ainda estava com o Parmalat na camisa, mas nós tivemos a Copa dos Campeões, ganhamos o Rio São Paulo, Copa dos Campeões, aquela equipe que vocês da imprensa que batizaram de bom e barato, a equipe foi uma equipe valorosa que perdeu um jogo. Nós da imprensa? Hã? Nós da imprensa batizamos? Foram, claro, não foi o Palmeiras que batizou. E quem ficou Bom com o e rótulo barato. foi você, né, Mustafa? Hã? E o torcedor do Palmeiras deu esse rótulo para você, né? Não, tudo bem. Que é o presidente do bom e barato. Isso é uma verdade. Quem que assume as derrotas? Quem assume as derrotas é o comandante. As vitórias são de todos. As derrotas é de uma única pessoa, quem comanda. Isso não tem dúvida, não me afetou. Mas Aquele time não era eu quero lembrar que para a saída da Parmalat nós nos preparamos. Nos preparamos para esse Mundial de Clubes e nos preparamos para a minha saída da presidência. Tanto que nós tínhamos um time com Marcos e Sérgio no gol, tínhamos o Arce, tínhamos lá uma boa defesa, tínhamos Zinho, tínhamos Munhoz, tínhamos Dodô, tinha Itamar, tinha uma equipe, pô, tinha o Nenê, que tinha sido revelação do Não era um time Paulista. para cair, né? Não era time para cair, e caiu. O futebol é isso. Foi um momento em que talvez o Palmeiras também colaborou com o futebol brasileiro, porque tinha aquele negócio, virada de mesa, mas não viramos mesa, jogamos, fizemos o dobro dos pontos do segundo colocado na competição, na fase final, o dobro de pontos, subimos e ainda fomos para a Libertadores, com aquela mesma equipe. E aí você ia sair e ficou, né? Você falou, agora eu ia sair. Você falou, vou devolver para a Série A. E foi a primeira vez que eu decidi que continuaria na presidência, porque tinha a obrigação de trazer a equipe de volta. 12 anos não é muita coisa, Mustafa? É muita coisa, sem dúvida. Foi algumas coisas ligadas também a um ajuste entre Palmeiras e Parmalat, que nós tínhamos documentações para acertar, eu tive que ficar até resolver. Quando resolveu, eu deixei o clube bem economicamente, muito bem, crescido patrimonialmente, a obra do estádio já em construção acelerada, tínhamos ampliado arquibancadas, tínhamos feito acessos, reforço de estrutura para já receber o segundo anel. E, de alguma maneira, não quiseram continuar esse tipo as obras como vinham sendo feitas, até que surgiu essa possibilidade aí do acordo, que, na minha opinião, poderia ter sido melhor trabalhado. Mas o estádio está lá, quero deixar isso bem claro, para não ter polêmica. O estádio está lá, ele está servindo muito bem ao Palmeiras, embora não tenha as recompensas que deveria ter, a não ser a importância de que mudou o perfil do torcedor e mudou também o nível da cobrança de ingresso pela própria estrutura do estádio. Você já foi ver jogo lá no Allianz? Assisti a um jogo da seleção.
Você nunca foi ver o Palmeiras no Allianz Parque? Não, eu tenho 4 cativas, mas não tenho assistido na televisão e Por tal, que, Mustafa? por protesto. Porque eu não me conformo até hoje que nós não tenhamos negociado bem o nosso contrato. Tanto que, num episódio de aprovação no Conselho Deliberativo, colocaram num determinado momento que deveria ser votado sim ou não. E nós nunca votaríamos não para o progresso, mas queríamos ter conhecimento das condições de contrato, áreas cedidas, etc. E isso foi impedido. Não digo que foi impedido, mas foi dito, não, nós temos aí que lançar a pedra fundamental, tem uma data para lançar a pedra fundamental, tem que dizer sim ou não. Como nós não íamos nunca dizer não por causa das questões do contrato, nós nos retiramos da reunião, mais de 100 conselheiros, para não dizer não. E aguardando a oportunidade de debater junto ao sócio. Que nós fizemos um livreto na ocasião, mostrando o que deveria ser discutido, mas o sócio aprovou, página virada. Pô, Mustafa, mas você nunca foi ver o teu time lá? Foi assistir um jogo da seleção brasileira. Você não tem a menor vontade de ver o Palmeiras lá? Tenho. Vou ver. Tenho 4 cativas no estádio. Ô, Mustafa, qual Palmeiras é melhor para você como torcedor? O da Parmalat, o de 96 ou o do Abel Ferreira? O de 1920 que ganhou o primeiro campeonato paulista. Sabia que o Mustafa ia dar um leão da montanha De direita. 1920. Não, tá bom, primeiro. esse é o melhor Ou para você. mais ainda. Mas entre... O primeiro troféu. Tá bom, mas entre o Palmeiras da Parmalat, aquela seleção, e essa máquina do Abel, qual que você prefere? Eu acho que as duas representam muito bem o Palmeiras, a grandiosidade do Palmeiras. Nós tivemos equipes fantásticas e agora, melhor ainda, porque nós temos uma renovação de tempos em tempos, graças à nossa estrutura. Estão de parabéns aqueles que conseguiram todas essas conquistas. Imagina, é uma vibração, sem dúvida nenhuma. Nós temos furos na frente de tudo que existe por aí. É minha opinião, talvez motivada até por um pouco de fanatismo. Mas nós temos furos na frente. Um estádio espetacular, um centro de treinamento fantástico para os profissionais, um centro de treinamento mais fantástico ainda a nível das equipes menores, que foi até iniciativa, até deixamos praticamente pronto no fim da nossa gestão, com 5 campos oficiais e 8 vestiários, e a parte de preparação física, e que possibilitou toda essa riqueza de novos valores que vem vindo por aí. Mas o responsável por o clube estar assim hoje, voando, foi o Paulo Nobre? Também. Ele teve um início difícil. É verdade que quando ele entrou não tinha dinheiro para pagar a conta de luz? O Palmeiras estava sem dinheiro para pagar a conta de luz, ele Não, pagou do bolso? O Palmeiras teve uma dificuldade financeira na época. Isso é um fato. Estão nos balanços, estão nas aprovações do Conselho. Alguns balanços não foram aprovados, tal. E o Paulo Nobre foi muito importante para a recuperação do Palmeiras, muito mesmo, e ele tinha recursos para isso. E ele se colocou à disposição do Palmeiras. Nós devemos agradecer permanentemente, eternamente, o que ele fez pelo clube. E os nossos patrocinadores na época, que se apresentaram espontaneamente, patrocinaram, não tínhamos nem patrocínio. Os nossos atuais patrocinadores, aliás, os nossos patrocinadores até há pouco. Quem foi mais importante para você, o Paulo Nobre ou a Leila Pereira? Eu acho que cada um fez a sua parte importante. Quando eles decidiram pelo patrocínio, o Palmeiras estava num mau momento. Vocês têm que lembrar, nos primeiros 2 anos do Palmeiras,
no ajuste das coisas. O Paulo Nobre teve muito empenho em colocar as coisas em ordem, tanto que nós criamos um fundo de investimento para ressarcir os aportes dele, que foram importantes para o clube. Claro que o Paulo Nobre merece permanentemente a nossa homenagem, o nosso agradecimento. Você se dá bem com ele? Você fala com ele? Você tem amizade com ele? Olha, ele, infelizmente, talvez por alguma contrariedade, nunca mais apareceu no clube, não tem estado no clube, mas não está mais no conselho do clube, mas o Palmeiras deve ser eternamente grato a ele. A Leila também? Também, por que não? Assumiram um patrocínio importante, tiveram lá, tem as suas, uma personalidade forte, sem dúvida nenhuma, tal, mas foram importantes, todos eles são importantes para o clube. Todos aqueles que põem um tijolo a mais ou acrescentam um degrau na história do clube são importantes para o clube. E os que derrubam o tijolo? Desculpe, não entendi. Tem os que colocam o tijolo. E os que derrubam o tijolo? Vem alguém e coloca o tijolo no lugar. É a história do Palmeiras. O Palmeiras é uma coisa... Quem foi melhor presidente? O Mustafa, o Paulo Nobre, o Maurício Gagliotti ou a Leila? Eu acho que tirando o Mustafa, os outros três foram ótimos. Você acha que você foi mal presidente? Hã? Você acha que você foi mal presidente? Não, eu não vou me julgar. Eu não vou me julgar. E como eu fui muito reservado, quem me julga são os fatos comentados na época. Nem todos reais. O que não eram os reais? Não, esses ataques a mim, essas divergências comigo, eu deixo tudo isso para o passado. Nunca me... Você nunca levou para o coração? Nunca me afetou. Eu tenho certeza, não quero falar na primeira pessoa, eu vim aqui para falar do meu clube, da seleção brasileira, das nossas conquistas. Não quero falar de mim, mas não tenho nenhuma mágoa com quem quer que seja. Agora, alguns que atacaram por interesse próprio, acabaram vindo por Palmeiras como funcionários remunerados, tudo isso, que ficavam na campanha para conseguir uma brechinha no clube e tal, isso me desgasta, sem dúvida, me aborrece. Você acha que o que mais te jogou contra a torcida foi a história do bom e barato, é isso? Você acha que esse foi a marca? Não, já vinha de antes. Já vinha desde uma época que a Mancha Verde tinha um terreno cedido pelo Nelson Duque para eles fazerem uma sede na Rua Padre Antônio Tomás, e nós precisávamos desse terreno para fazer uma entrada da torcida adversária, porque a torcida adversária entrava no clube por um portão atrás do ginásio, atravessando por dentro da área social do clube, para ocupar uma parte da curva, em cima do túnel que a nossa equipe saía. Nossa equipe saía vaiada pela torcida adversária, no tempo que se podia ter duas torcidas. Então a solução foi colocar a torcida adversária na ponta da arquibancada. E lá tinha um terreno que era ocupado pela Mancha Verde. E nós pedimos para a Mancha Verde desocupar. Acabou tendo até uma ação judicial para que isso acontecesse, e criou uma animosidade. Talvez tenham me envolvido nisso também, mas nunca senti muito desrespeito deles. Era mais público, né? Mas no relacionamento íntimo e tal, nunca senti nenhum tipo de agressão à minha pessoa. Ô Mustafa, você tem alguma relação com a Leila? Atualmente não, mas bastante. Eu é que a trouxe ao clube anos atrás. Teve ou não teve, Mustafa? Teve ou não teve lá uma mexida como é que a gente pode falar? No sistema
para ela ser conselheira? Não, absolutamente. Os caras Teve- falam que você que mexeu lá. É mentira? Não, não. Teve um reconhecimento de um título que na época eu contemplei a ela e que por alguma razão ela deixou as coisas correrem sem consolidar isso, mas foi reconhecido pelo Conselho, foi reconhecido pelo Conselho Deliberativo. Mas, ô Mustafa, e aquele negócio do E campo? eu acho que eu fiz até muito bem, porque o clube, não só ela, todos aqueles que quiserem se juntar ao clube para colaborar com o clube devem ser aplaudidos. Mas ela teve uma gratidão com você ou não? Eu não estou em busca de gratidão, nunca tive. A minha gratidão é o Palmeiras cada vez maior. Mas, ô Mustafa, e a história do cambismo? Que te Bom, acusaram? Aí foi talvez uma intriga feita, uma injustiça cometida comigo, mas está superado porque consegui provar a todos os níveis. Isso veio de quem? Eu não sei ainda, não procurei saber. Não foi a Leila que falou que você estava. Sim, foram Foi a eles. Leila que falou. Sim, foram Isso eles. não te magoou também? Bastante, sem dúvida. Não vou dizer me magoou, porque cê- você tem uma origem religiosa que é da mesma região da origem religiosa Sim. do meu pai. Nós somos primos. Brimos. Somos primos. Meu pai, o árabe, ele tem algumas expressões que justificam determinados acontecimentos. Uma delas é maktub. Estava escrito. São coisas que tinham que acontecer, aconteceram e foram superadas. Por que o teu Majube é no meio e não é no fim? Meu Majub é no fim. Ah, então não é Mustafa, Mustafa Majube Contursi? Contursi e Gofar Majub. Ah, Até uma vez, numa entrevista coletiva, das poucas que eu dei, algum repórter mais agressivo, mais contundente, disse que eu era um dissimulado, porque eu só adotava o Contursi porque eu estava num clube de italianos. E eu disse ao contrário, é vocês que não têm cultura suficiente para escrever e pronunciar o meu sobrenome. Então vocês adotaram o Contursi. Da mesma maneira que adotaram o Contursi, que adotaram o bom e barato. Não foi criação minha. você sabe que você falou um negócio agora, eu me lembrei muito, que era seu amigo. O do Alíbio era seu amigo. Quem? O seu Alberto do Alíbio era seu amigo. Roberto Oliveira era meu companheiro querido. E você conhecia ele no Brás. Sim, Na época do Brás ainda. Imagina, aí tem uma história linda aí, eu não sei se vale a pena. Lógico que se vale, teu Mustafa. tempo, tal. Tem uma história linda, Fica à vontade. tem uma história linda. Meu pai tinha um armarinho, uma lojinha na rua Caetano Pinto, onde ele começou a vida dele e terminou a vida dele. Disse que era um lugar onde ele tinha sido feliz, ele não ia sair de lá. Tanto que nós ficamos lá até eles falecerem, para fazer companhia a eles. E um dia, numa reunião do Clube dos 13, o seu Alberto perguntou para mim, você é Gofar Majub, o que você é do hábito do Gofar Majub? Eu falei, sou filho. Ele lembrou do meu pai nos anos 20, Caraca. que ele era balconista de um atacado na 25 de março, e meu pai ia comprar lá as miudezas dos armarinhos e ele ia entregar para o meu pai na rua Caetano Pinto. Lembrou disso. Isso me sensibilizou muito. Lembrar de um nome durante os anos 20. Olha que pessoa excepcional que era ele. O seu Alberto, não muito próximo do final da vida dele, mas já num momento mais difícil, eu estava com ele um dia e falei, seu Alberto, o senhor não fica chateado com tudo isso que estão falando do senhor, com o que estão fazendo com o senhor, tudo isso? Estão destruindo a tua vida. Ele virou e falou para mim, deixa eu falar, não é com o do Alibe, é com o meu cargo. É. Eu falei, seu Alberto, o senhor tem essa frieza? Depois de tudo que fizeram com o senhor? E você também, Mustafa, você tem essa serenidade toda, você não liga para absolutamente nada. Nada, não.
Não tem o menor... Ao contrário, sabe por quê? Porque os fatos desmentem os histéricos. Foi uma gestão de progresso do Palmeiras, em todos os sentidos. Você sabe, Foi o segundo maior período de investimentos no patrimônio do clube. qual foi o primeiro? O orgulho de ter deixado o centro de treinamento praticamente pronto, completo. Não foi o Paulo Nobre? Não, Aqui, ele você fez tem- uma segunda etapa, Ah, mas o centro de treinamento estava em plenas condições. Ele fez essa etapa do hotel, que teve até uma participação na época dos nossos próprios patrocinadores e tal. Isso foi outra etapa. Foi uma etapa de fazer lá um negócio de hotel que está sendo muito útil e tal, mas que talvez eu não teria feito se fosse decisão minha. Essa parte de hotel, essas coisas é. todas. Você não acha Porque a utilização é mínima. Tem hotéis por aí à disposição do clube e tal, e usa muito pouco. Se você, em termos de investimento, mas ótimo. Está feito, o estádio está feito, tudo que foi feito para progresso, parabéns. E o principal que o Paulo fez foi uma dimensão do centro de excelência fantástica. Esse foi o grande. Essa é a razão da qualidade da equipe hoje. Eu sou leigo, tal, mas analiso assim. O Palmeiras hoje é um time intenso. Intenso. O Palmeiras é um time que joga os 90 minutos e mais os 7, 8, 10, 5 de prorrogação no mesmo, na mesma condição. E joga em casa e fora da mesma Mesma forma também. condição. Tem uma condição de preparação que eu considero inigualável. Não tem. Tanto que tem feito aí, a maioria das vitórias, muitas vezes tem feito as vitórias nos últimos minutos, quando o adversário já está Cansado. esfacelado. É o melhor time do E o Palmeiras em pleno É vigor. o melhor time do Brasil para você hoje é o Palmeiras? Ah, sem dúvida, na minha opinião, sem dúvida. Não de hoje, de algum tempo. Olhando a situação, você vai falar, eu não estou lá dentro, eu sei, Mustafa, mas você sabe de tudo. Olhando aí como está a situação do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. Do Corinthians, do São Paulo, do Santos e do Palmeiras. O Palmeiras vai nadar de braçada por um bom tempo ainda? Eu não sei se vai nadar de braçada. Futebol traz muitas surpresas. Corinthians deve 2,5 bi, São Paulo deve 1 bi. O Santos está aí que também na bacia das almas. E o Palmeiras nadando de braçada. Mas o Palmeiras já deveu em outros momentos e sempre encontrou uma solução. Com certeza, no futebol, as equipes encontrarão Eu soluções. não vejo um Paulo Nobre aparecer no Corinthians, no São Paulo e no Santos. Não é o caso só dele aparecer. O próprio clube tem condições, independente de aparecer. Você acha que se o Paulo Nobre não tivesse colocado aquele dinheiro ali, o Palmeiras estaria hoje na mesma situação? Não, o Paulo Nobre equilibrou o clube, sem dúvida nenhuma. Ele foi um mecenas. Tá bom. Não, nós poderíamos ter pego esse dinheiro em banco. Mas aí ia fazer dívida atrás de dívida. Mas ele contribuiu. E dentro de um valor específico, o clube pagou tudo para ele dentro de um fundo que tinha um rendimento mínimo, de aplicação mínima, mas tinha um Você rendimento. acha que o Palmeiras, naquela situação que Nós estava... tínhamos um FDIC e cumprimos com ele tudo que... Mas você acha que o Palmeiras, naquela situação que não tinha para pagar a conta de luz, ia pegar dinheiro em banco como? Não tinha crédito? Não, peraí, não é questão de não ter que pagar a conta de luz. O Palmeiras sempre teve grandes contratos e sempre teve valores à disposição. Sempre disputou os melhores campeonatos, sempre teve os melhores contratos de televisão, sempre teve os melhores patrocinadores e sempre teve os melhores fornecedores de material esportivo, com rendas ótimas para o clube. Era só uma questão de administração, que foi o grande mérito do Paulo Nobre, administrou. Ele administrou como se fosse uma SAF. Ele administrou como se fosse
um CEO. Então, Tá bom. tudo bem, mas Mas é por isso que existem os dirigentes. Existem os dirigentes que administram bem, existem os dirigentes que não têm a mesma situação. se tivesse uma suposição, se tivesse uma eleição no Palmeiras hoje, tivesse Paulo Nobre e Leila, você votaria em quem? Primeiro, eu acho que isso é uma hipótese que não vai acontecer, pelas condições de momento. Se tivesse um Paulo Nobre e uma Leila, qualquer um dos dois seriam ótimos para o Mas clube. você votava em quem? Eu não sei, não tenho opinião formada ainda, porque essa é uma hipótese que não existe. Mas se a hipótese existir, eu não vou me omitir nunca, eu sou sempre do primeiro momento. Eu sempre estive com os presidentes que foram eleitos, menos uma vez. Qual? É uma questão pessoal. Beluso. Talvez seja, não especificamente ele, mas o grupo que estava envolvido não tinha nenhuma... Aliás, ele era uma pessoa qualificada para ser presidente do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Não foi feliz, não esteve bem de saúde. São coisas do dia a dia. O Tironi foi um bom presidente? Hã? O Arnaldo Tironi foi um bom presidente? O Arnaldo Tironi foi um presidente também que enfrentou uma dificuldade grande econômica e não conseguiu reverter. Por isso, o Paulo Nobre veio para ajudar o clube. Apoiei o Paulo Nobre incondicionalmente desde o primeiro momento, desde antes de imaginarem a candidatura dele. Também imaginando que ele poderia ser útil ao clube. Você é a favor da SAF? Você gostaria que o Palmeiras virasse uma SAF? Não, acho que não precisa. Precisa ser bem administrado. Você acha que SAF é só para clube que não tem mais condição? Eu acho que é o contrário. Eu acho que SAF é, indiscutivelmente... Por exemplo, Palmeiras hoje poderia virar uma SAF, que está organizado certinho e tal. O ruim é ter que virar uma SAF para cobrir um passivo impagável, porque quem vem administrar uma SAF vem para ter lucro. Só que aqui é o contrário, né? Aqui os clubes estão virando SAF, é justamente os que estão... Exatamente, é o inverso do que você pode imaginar que seria bom. Como torcedor, quem era seu grande rival? O São Paulo ou o Corinthians? Não, o grande rival é o Corinthians, sem dúvida nenhuma. O grande rival, o gosto de vencer o Corinthians é muito maior. O gosto de vencer vocês é muito maior. Mas tinha briga em casa ou não? Tinha briga dentro da tua casa? Na minha casa, não. Nunca teve? Na minha casa só teve palmeirense até hoje. Mustafa. Não vê com essa história? Sua esposa não é corintiana? Imagina, que é isso. Mustafa, olho no olho. Olho no olho, coitada, nem sabe o que é futebol. Tudo bem, mas ela não torce pro Corinthians? Não, de jeito nenhum, que é isso. Ô, Mustafa, deixa eu te falar. Fala. Eu trago um depoimento incontestável. Em 30 de outubro agora eu farei 60 anos de casado. Puxa vida. Mabruk. Será que eu Mabruk. vou ser enganado tanto tempo? Mustafa, você teria filho ou netos corintianos? Você deixaria? Eu nunca forcei eles a serem, mas aconteceu naturalmente. Ah, para, Mustafa! Não. Para, amor, aí não, Mustafa. Pode falar o que até você agora quiser. tudo bem, agora não vou, agora não. Convivência. Não. É convivência. Não, que convivência, Mustafa? Por que eu fui palmeirense? Porque eu tive um... Mas você não conhece, você não tem nenhum amigo seu que torce pro Corinthians, filho é São Paulino, para palmeirense torce corintiano? Nunca me preocupei em saber. Se teu filho um dia chegasse para mim e falar, pai, pode falar, meu pô, eu sou fã do Rivelino, você Corinthians. Seria o direito dele. Aqui, Mustafa, aqui, meu! Não o deserdaria. Hã? Não o deserdaria. Mas também Mas usa não outro ficaria sobrenome. feliz, claro que não. Ô, Mustafa, eu tenho 2 filhos, cara. Quando meus moleques, 2 homens. Tá louco? Já de seus filhos criança, são eu falei, o quê? ó, eu sou a favor da democracia para tudo na minha vida, tudo. Menos isso.
Filho, nunca vai torcer pro precisei. time do pai, ponto. Eu nunca precisei, porque eu me lembro de uma fotografia do meu filho de poucos meses, já de camisa, bonezinho, no colo da mãe, de Palmeiras e tal. Não pra- tem como. E pra mãe foi normal? Pra mãe foi normal? Claro que sim. Eu não sei de onde que você... Você... É a primeira vez que eu ouço alguém dizer Não é não, não é um negócio não. desse. Não é não. Uma vez eu te perguntei Por isso aí, você você. ficou puto comigo. Ô, Mustafa, deixa eu te falar um negócio. Os anos já se passaram. Os anos se passaram e nada, o passado não volta mais. 1993. O Palmeiras tinha um timaço, não estou discutindo isso. Timaço, timaço. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, gol do Viola, fez o porco e tal. O segundo jogo teve uma arbitragem polêmica de José Aparecido de Oliveira. Polêmica por quê? Não foi? Ué, não sei por que polêmica. E no primeiro jogo que expulsou o principal jogador do Corinthians, o Moacir, que não tinha feito nada, junto numa falta com o Amaral. Bom, você achou que eu não fez nada? Precisa perguntar pro árbitro, não para E mim. o Mustafa é liso, velho. O Mas não Mustafa sou é eu que... liso, ele é liso. Ué, por que arbitragem? Porque o Palmeiras foi campeão? Não, eu tô acabando de falar, o Palmeiras tinha um timaço. Não. Foi normal? Ah, normal, lógico, normal. Ô Mustafa, você se arrepende de ter perdido o Wagner Love? De jeito nenhum. Por que Porque perdido? todo mundo fala que o Wagner Love queria só um aumento e Não você é não ver- quis dar. É mentira? Não é verdade. Isso é conversa. Então conta, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele tinha uma proposta da Rússia de 900 mil dólares líquido e alguém me disse que por 30 mil reais ele ficaria no Brasil. Esse milagroso estaria à vontade para negociar com ele. Que conversa é essa? O Wagner Love não queria ficar, ele queria ir embora? Tanto que ele, claro que ele queria, ele não queria nem ir embora nem ficar. Os negócios apareceram na mão dos agentes. Sim, mas o que fala é o Naquele seguinte, que tempo ele- já existia procurador do Wagner Love, o agente do clube russo, tudo isso aí. Ele pode falar o que ele quiser. falaram que ele ganhava, sei lá, acho que 7 mil reais e pediu um aumento e falou que você não ia dar. Imagina, que absurdo é esse? Isso nunca existiu. Essas são as coisas que inventam. Por isso que a gente pergunta. Claro, imagina, uma coisa tão absurda. Isso é uma coisa que é a primeira vez que eu ouço. Ah, Mustafa, todo mundo falo fala. O torcedor sério. do Palmeiras sempre Não. fala. O que se fala é que por 30 mil reais, que alguns elementos da Mancha Verde falaram com ele que por 30 mil reais ele ficaria no Palmeiras. Eu quero saber se alguém trocaria 900 mil dólares livres por 360 mil reais pagando imposto. Por amor ao clube. Só me responde isso. Mustafa é educação. Ah, não, mas é que são, Bom, né? Mustafa, são, oh, são umas coisas que... você que está assistindo aí, você que tem uma geração mais nova e tal, aprende. O futebol era muito mais legal antes. Muito mais legal antes. Deixa eu te falar, em nenhum momento ele falou, quero ficar. Para mim, nunca, e nem para dentro do departamento de futebol. Talvez ele tenha dito para a torcida, que inclusive criou esse slogan dele, ficou bem para ele, Wagner Love. Ficou bem, né? Uma marca Por causa legal. daquele episódio que eu mandei tirar ele da partida, pelo exemplo, mas Você ficou depois, muito puto com depois ele? jogou na final. Mas você ficou muito puto com ele? De jeito nenhum, Por causa da história das mulheres lá? de jeito nenhum, imagina. Ficou fora do jogo, porque Você tinha que justificar alguma coisa. ficou fora daquele jogo, até porque foi um desrespeito com toda a equipe. Aí é uma questão de disciplina. Você não pode quebrar essa obrigação de todos. Ô, Mustafa, Agora, ele já era um camarada
fora de série na época. Precursor de todos esses grandes aí que apareceram. Ô, Mustafa, tivemos agora, não teve eleição, né? Foi aclamação, chama Samir Chaoud, o presidente de novo da CBF. O outro candidato não conseguiu o número mínimo de assinatura de federação. Então nós vamos ter um novo presidente da CBF. O único clube da Série A, o único, que não apoiou o Reinaldo Carneiro de Barros, presidente da Federação Paulista, foi o Palmeiras. O que você acha? Não, eu não acho nada. Eu acho que quem tem que explicar isso é a tua presidente. Mas ela não dá entrevista para mim. Aí eu tenho que perguntar a tua visão. Bom, eu acho que ela apoiou quem talvez tenha sentido que o caminho era esse e aderiu à candidatura de quem já tinha a maioria das federações. Para você, quem é o melhor candidato? Quem seria o melhor? O Reinaldo ou esse Samir Chaoud? Para mim, o melhor é quem vai cuidar melhor do futebol brasileiro. Eu tenho um conceito que eu falei no início, quer dizer, nós ainda estamos, na minha opinião, ainda estamos com o fantasma do 7-1 do Mineirão. Isso não tem dúvida. Mas tem uma eleição. Quando tem uma eleição, você sempre tem um candidato. Depois, a princípio, quem que você gostaria mais? Pro teu gosto, o Reinaldo ou o Samir? Digamos que eu tenho mais proximidade com o Reinaldo, claro. Mas eu não conheço o Samir, conheci muito o pai dele. O pai dele era uma pessoa com quem eu me dava muito bem. Mas eu acho que essas relações pessoais não tem nada a ver. Precisa ver o que ele pode fazer pela seleção brasileira. Você é a favor de mudar a forma de votação para presidente da CBF? Os clubes têm que ter mais poder do que as federações ou não? Bom, você precisa dizer isso para as federações que não querem abrir mão do poder. As federações é que estão com poder. Mas você, Mustafa, você acha que quem tem que ter mais peso, federação ou clube? Tem que ter projeto. Se você tiver um projeto que ultrapassa o nível político, se apresenta um projeto dizendo, vou fazer isso, isso, isso. Você pode ganhar a eleição com uma parte das federações e uma parte dos clubes. Não tem isso, as federações votam. Nem sempre as federações votam juntos. Mas elas têm peso 3, né? Elas têm peso 3. Tem peso 3. E os clubes da Série A Mas se peso você 2. dividir as federações e dividir os clubes, você vai conseguir, provavelmente, dividir o colégio eleitoral. Você gostou da escolha do Ancelotti, treinador da seleção? Olha, eu acho que nós deveríamos ainda tentar algum técnico nacional. Não Quem? sei. Não tenho ideia. Não. Mas eu preferia, sei, eu acho que nós estamos com deficiência de Então, pessoas, tanto que nós estamos trazendo técnicos de fora. você Né? gostaria do Abel na seleção? É uma possibilidade, ele tem valor. Não, mas é estrangeiro. É português, Sim, né? é português. Tem o Jesus, que é português também. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras? O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras? Um grande treinador. É o maior ou não? Eu acho que ele é muito, muito inteligente. Já manifestei isso. Eu acho que ele é muito observador, perspicaz. Talvez isso não tenha, não apareça como a verdadeira intenção dele, mas quando ele chegou o time estava vencendo. O time já tinha mudado Estava 6 ou 7 jogos vencendo. Era como chamava o Na cara? mão do Cebola. Cebola. Na Eu mão ia do falar Cebola. tomate, velho. Cebola. Fiz uma puta salada, O que ele fez? Ele botou o Cebola do lado dele, o time continuou. E o Cebola está ainda hoje lá, colaborando. Quem é melhor para você no auge? Teve alguns acontecimentos antes, quando o técnico chegava, limpava todo mundo e... Quem é melhor para você no auge? O Luxemburgo de 93 ou o Abel agora? Cada um dentro do estilo. seu tempo. O Luxemburgo foi ótimo, estava em pleno vigor naquela época, tinha sido campeão paulista no Bragantino, pôs toda aquela sua energia a favor da equipe, se dava muito bem com o elenco. E eu tenho a impressão que o Abel é a mesma coisa. Talvez a única diferença é que o Abel está um pouquinho mais de tempo. O Luxemburgo ficou a primeira vez 4 anos. E ele já está 5 aí.
Você prefere o Abel ou o Filipão? Eu prefiro quem está ganhando hoje. Não, por que eu tenho que fazer comparação? Não, Desculpa. você não. Comparação eu faço, você só responde. Mas está tão bem aí que não dá para comparar. O Filipão também teve um sucesso uma grande conquista na minha gestão, Libertadores, na gestão em que eu estava na presidência do Palmeiras. Qual foi a tua maior conquista? Aquela que você fala, puxa, se tivesse que escolher uma é essa. No meu currículo eu dou como destaque campeão da Série B. Eu sabia que você ia falar isso. Porque você derrubou... Não, eu estou falando sério. Campeão da Série B, porque aquilo foi um desafio. Foi um desafio não só para o clube subir, como foi o começo da reorganização no futebol brasileiro. Não teve virada de mesa. De 28 clubes, quando nós fomos rebaixados, era um turno só, você não tinha chance de recuperar os pontos perdidos contra determinado adversário. Era um turno só, onde desciam 4, subiam 2, até chegar nos 20 clubes que reorganizou o calendário do futebol brasileiro. E nós contribuímos para isso. Aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com vários outros clubes que caíram e depois subiram, outros não subiram. O Fluminense está devendo uma Série B? O Fluminense está devendo uma? Não sei, a circunstância foi outra do Fluminense. Ele teve 2 vezes, né, fora. Uma até na Série C. Uma até na Série C. Agora ele está aí disputando uma classificação e tal. Ô, Mustafa, você... Vou falar do Fluminense que não é... Ô, Mustafa, você hoje vive politicamente o Palmeiras lá dentro ainda ou não? Pouca coisa. A maioria dos meus companheiros que organizamos durante muito tempo o clube e tocamos o clube, afirmo, não estou colocando em discussão, afirmo que de forma adequada tocamos o clube financeiramente, socialmente e patrimonialmente bem. A maioria deles estão desaparecendo, outros estão doentes, outros com dificuldade de locomoção. A fila andou. Então hoje é um pouco diferente o relacionamento com conselheiros e tal. Diferente. Não vai embora não. Não vai embora não. Nada melhor que a combinação de 2 paixões nacionais. O melhor café fresquinho e o futebol. E a Melita, ela acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. E a Melita é o café oficial do Manchester United. E agora também é o café oficial do Benja. Pois é, Mustafa. Eu tenho o café oficial também, velho. Apoiando e incentivando o futebol e o esporte. E não para por aí. A Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site para compras acima de R$250. Você ainda ganha frete grátis. Então aproveita, escaneia o QR Code que está aparecendo aí na tela na hora de fechar a compra. Digita Benja10 para você ter acesso ao desconto. Fechou? Melita é o café oficial do Benja. Desperta você para sentir mais o esporte. Romero, sempre simpático. Não dá para ver a marca do boné nem da camiseta hoje. Marca discreta, né? Ô, Mustafa, para você levar para sua senhora, presentão da Melita. Obrigado. Cheio de café para você. Para ir para a praia. Vai levar lá para Santos. Ô, Mustafa. Minha praia é São Sebastião, da minha mulher é Santos. Mas você vai para Santos, que é mais perto. Vou levar para São Sebastião. Ô, Mustafa. Eu não quero ser garoto propaganda, mas tomei um café excelente. Melita! Ô, Mustafa, realmente... a tua maior frustração no Palmeiras foi cair ou perder o Mundial de 99? Perdemos o Mundial de 99. Somos vice-campeões do mundo. Mas ninguém comemora vice-campeão do mundo. Por que não? Mustafa, você não comemora o campeão, vice. O último foi vice-campeão do mundo. O primeiro ganhou, o segundo é vice-campeão. O Mustafa tem resposta para tudo. Mas é claro, não é vice-campeão, o segundo colocado não é vice-campeão. Mas vice-campeão mundial não é nada. Ué, não adianta você querer desmerecer. Mustafa, quem comemora o vice-campeonato?
Não se trata de comemorar o vice-campeonato, se trata de ser um currículo. É o vice-campeão do mundo de 99. Ô, Mustafa, para a gente terminar, vamos fazer uma brincadeira? Não vai, é brincadeira, vai, Mustafa. Vamos montar o maior Palmeiras de todos os tempos dos jogadores que você viu jogar. Quem é o goleiro? O goleiro é o Marcos. Você viu o Oberdan, né? No finzinho, eu fui algumas vezes, entrei de mascote do Verdão. Não? O Oberdan? Ele se orgulhava disso. Ele se orgulhava disso. Ele tinha até uma frustração comigo, porque ele reivindicava fazer um busto dele e tinha uma regra no clube que tinha que obedecer, que só quem tinha terminado a carreira no Palmeiras e feito praticamente toda a carreira teria busto. E apesar da minha proximidade com ele, eu fiz até uma alegoria maravilhosa para ele. A reprodução das mãos dele de bronze, defendendo uma bola. O Oberdan jogou aonde? O Oberdan jogou aonde? Jogou no Juventus, depois do Palmeiras. E aí depois fizeram o busto. Eu tive até na inauguração. Mudou os padrões de decisão do Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras. O Marcão tem busto? O Marcão tem? O Marcão tem. Bom, então o goleiro é o Marcos. Lateral direito. Djalma Santos. Dupla de zaga. Luiz Pereira, indiscutivelmente. Quarto zagueiro, tiveram alguns. Clebão, Antônio Carlos, Gustavo Gomes. O Kleber. Não, vamos dizer, as equipes que mais eu acompanhei. O Kleber foi um grande jogador, indiscutivelmente. Você colocou o Kleber? Lateral esquerdo. Então, peraí. Marcos... Lateral esquerdo eu gostava muito do Júnior. O Júnior, garoto que veio do Mais que o Roberto Carlos? Vitória. Mais do que o Roberto Carlos? Então, é que o Júnior ficou mais tempo, né? Então, olha a defesa do Mustafa. Marcos, Djalma Santos, Luiz Pereira, Kleber e Júnior. Meio de campo. Dudu e Ademir, indiscutivelmente. Até a proposta do busto do Dudu foi minha. Quando já tinha o do Ademir... Dudu jogava muito, Mustafa? Hã? Dudu jogava muito? Muito, muito. Era um carrapato. O Ademir da Guia era gênio? Eu acho que o Ademir da Guia era fora de série na época. Era um jogador aparentemente lento, que estava em todo lugar do campo. O futebol era diferente. Não era a mesma intensidade de hoje. Não adianta fazer comparação do que era antes do que é hoje. Hoje em dia não tem... Você pega um Gerson, que foi um craque festejado, e ele entregava uma bola a 40 metros. Hoje não consegue dar um passe, um lançamento, porque tem um ou dois marcando. Isso mudou o parâmetro. E aí você faz o meio de campo com 2, com 3, ou faz o ataque e vai fazer com 4? Não, com 2. E o ataque é quem? Julinho ou Gildo. Julinho Botelho? Julinho Botelho ou Gildo, indiscutivelmente. Centroavante o César. Mais que o Evair? O Evair, um meia, eu colocaria o Evair no meia. Como meia, ponta esquerda o Reinaldo. Era uma das academias, quase. Na tua seleção não entra nem Edmundo, nem Dudu, nem Rivaldo, nem Alex? Que Dudu? O Dudu ponta. O Dudu agora, o 7 que foi embora. Não, na minha opinião, não. Não, sim. Você perguntou Sim, o time sim, que eu... Sim. Que eu assistia no Alambrado do Pacaembu e tal. Era isso que me marcava. E o teu técnico, quem seria? Eu não tenho nenhuma preferência maior, portanto. O Jorge Vieira. Saímos de uma crise e fomos vice-campeões brasileiros. Eu era o diretor de futebol. Mustafa, para a gente terminar, Mustafa, o que é o Palmeiras para o Mustafa? O que é o Palmeiras para o Mustafa? O Palmeiras é uma instituição bem organizada,
tem uma quantidade enorme de aficionados, falam Eu não estou em falando só na parte... 10% Tô falando de... na parte de paixão. Mais paixão do que a que eu revelei, acho que é impossível. Eu não tenho parâmetros de paixão. Palmeiras é a única coisa no futebol que realmente me move é o Palmeiras. Não tem segunda opção. Você acha que o Palmeiras tem condição de ser campeão do Super Mundial agora? Eu acho que com esse time tem. Eu acho que já pintou até o campeão brasileiro desse ano. Quem? O Palmeiras já livrou aí uma quantidade de pontos. Pô, mas estamos em maio ainda, Mustafa. Não tem importância. Não tem nenhuma importância estar em maio. São 8 rodadas já, 9 rodadas. Está uma quantidade de pontos na frente e tem uma equipe poderosa. Não é por acaso que está na posição que está. Você sempre foi muito seguro em relação a dinheiro lá no Palmeiras. O Palmeiras fez a contratação mais cara do futebol brasileiro agora, o Vitor Roque. O que você achou? Se na ocasião eu tivesse dinheiro para fazer, com segurança, fazer a contratação mais cara do futebol brasileiro na época, eu faria. Os melhores para o Palmeiras. Não se trata de fazer a contratação mais cara. Se trata de tem recursos para isso e tem segurança financeira para poder fazer isso e continuar com segurança financeira. Se tem essas duas pontas, pode contratar quantos quiser. Esse time atual é bom e caro? Esse time atual é bom, se ele é caro, não sei dentro dos parâmetros do futebol Tô brincando, mundial. Mustafa. Não, mas não é brincando, não. Eu não sei hoje o que é caro ou o que é barato no futebol, em comparação até a outras profissões. Foi um salto muito grande na diferença. Uma pessoa de gerência, de liderança de banco, CEO de um banco, talvez tenha passado de 5 milhões de dólares por ano para 8 milhões de dólares. O jogador de futebol passou de 100 mil reais para 2 milhões de reais. Essa é a diferença. Ô, Romero, tá super discreto, né? Marca, boné sem marca, camiseta sem marca, né? Muito discreto. Ô, Mustafa, vou te dar mais um presente. E aqui não é igual os programas que o Elô trabalhava, que vinha a caixa de sapato vazia, ou que tinha que devolver. Aqui você leva mesmo. Um presente, um fone maravilhoso da Edifier para você, Mustafa. Vai ser útil para os meus netos. Vai dar para o seu neto. Maravilhoso. O fone da Edifier. Ó, se você quiser, compra teu fone. Lá tem vários modelos. Essa caixa de som legal pra caramba. A Edifier é uma marca incrível. Faz tua compra e no cupom coloca lá Benja, que você vai ganhar 5% de desconto, tá? Edifier.com.br. Mustafa Contursi, muito obrigado. Obrigado. E se eu soubesse que eu ia ser remunerado com tantos presentes, eu teria vindo há mais tempo. Olha só, meu. E aqui não é o bom e barato, não. Aqui é o bom e legal. Claro. Bom e legal. Mustafa, mas eu super nunca obrigado. tive o bom e barato. Hã? Nunca tivemos o bom e barato. Nós tivemos um time que surgiu de um trabalho importante, um trabalho interessante, que infelizmente ele começou a desmontar naquele desastre contra o Vasco. Era uma equipe ainda inexperiente, que enfrentou uma equipe, mesmo ganhando de 3-0, foi uma virada. Aquilo sim, aquilo eu senti muito. Aquela virada do Vasco. Você já estava comemorando, Mustafa? Fala a verdade. Não, eu estava preocupado, sinceramente. 3-0 com o timaço do Palmeiras. Estou dizendo para você que o Vasco tinha... Foi a Mercosul. Tinha Mauro Galvão, tinha Romário, tinha Viola, tinha um puta time. Tinha Juninho Paulista, tinha o Juninho, tinha um time... Um timaço. Um time que 45 minutos podia virar. Foi, infelizmente, aí veio a soberba, uma garotada talvez não preparada para aquele momento, tá com aquele resultado.
logo em seguida, nós tínhamos um meia chamado Júnior, que tinha vindo do Vitória da Bahia também. Perdeu o quarto gol no início do segundo tempo. E aí teve um pênalti que eu acho que não houve, mas também que não mudaria muito, porque seria 3-1, poderia ser 3-2, com toda a reação, mas foi difícil. Aquele foi um momento que eu senti. Senti que lá poderia começar a desabar aquele trabalho. E que foi o que aconteceu, infelizmente. Quer dizer, então para lembrar, né, o torcedor do Palmeiras, o bom e barato não foi o rótulo você que criou. Não foi você que criou esse rótulo. De jeito nenhum. Ao contrário. Ele se transformou, depois desse jogo, em pejorativo. Porque até aquele momento era elogio. Era elogio. Vocês da imprensa diziam, o exemplo do Palmeiras, com renovação, todo mundo gastando dinheiro, tal, e o Palmeiras aí com uma equipe jovem, porque foi uma equipe que produziu muito durante mais de um ano, indiscutivelmente. Não foi um raio assim, uma coisa imediata que se extinguiu logo. Produziu bem, mas isso acontece. O futebol é isso. O futebol tem a diferença entre o sucesso e o fracasso são 12 centímetros. A bola bateu na trave, entrou, o técnico é estrategista, a equipe é valorosa, o presidente conhece os bastidores. Tal. A bola bateu na trave e saiu, o técnico é burro, os jogadores são perna de pau, o presidente é incompetente, sem contar Ladrão, vagabundo. Outras definições mais ofensivas. É isso aí. O futebol tem que estar preparado para estar dentro do futebol. Ô, Mustafa, muito obrigado. Eu me preparei, acho que sócio do Palmeiras desde 1951. Fazer 54 anos. quanto? 64. 70. É verdade. Puta, tô fazendo a conta. Nós temos 74 2025, anos. 74. Recebi até alguma homenagem um tempo aí, fizeram até um currículo meu no clube, entre os 50 sócios mais antigos em 2018. Considerando em 2018, entre os 50 mais antigos, que eu não sei se eu seria o 30º ou 50º, mas hoje eu devo estar lá em 25º, porque a fila andou também, né? Mustafa, super obrigado, Mustafa. Eu sei que você não gosta muito de dar entrevista, mas é muito legal, cara. A gente precisa registrar essas coisas. Aquilo que eu te falei antes, você é um personagem do futebol brasileiro, você está na história do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, gostando ou não gostando, você faz parte da história. Muito obrigado, Mustafa. Eu é que agradeço a gentileza da tua entrevista. Foi uma entrevista, estava preparado para tudo, inclusive para momentos mais contundentes. E nunca deixei nenhuma pergunta sem resposta. E já falamos isso em outras vezes. Teria te atendido nas perguntas de qualquer maneira. Mas eu agradeço a gentileza com que você me tratou. Talvez pela minha longevidade. Não, Mustafa, eu sempre te respeitei, mesmo você naquela época lá, eu não desrespeito ninguém. E outra, a gente tem todo direito de concordar ou discordar. Sim, claro. Não é tudo que eu concordo com o que você fala, não é tudo que você concorda com o que eu falo. É assim que é normal, um Mas debate eu me é assim. orgulho disso, de nunca ter tido conflito com ninguém da imprensa. Nunca tive ninguém discriminado, nunca tive ninguém declarado persona não grata, nunca deixei de atender a quem quer que seja. Isso Quando conselheiros é obrigação do dirigente se comunicar com toda a coletividade. Quando tinha conselheiro no Palmeiras contra você fazendo protesto, você punia os caras ou não? De jeito nenhum. Por quê? Primeiro, eu não tinha o hábito de dar ingressos de graça. Nós tínhamos lá
Eu acho que você estava terminando a entrevista, não sei se interessa. Eu voltei. Lógico que tocar tudo nesse tu volta, assunto. Mustafa, você tem história. Eu sei que depois talvez você vá produzir. Não, vai cortar nada. Se cortar, eu corto a orelha do Glauber. Corta nada aqui, não. Mas não sei se o tempo do teu horário. Mas nós organizamos várias tribunas no nosso estádio, saudoso estádio Palestra Itália. Várias tribunas, que aliás nós manteríamos o estádio, nós faríamos uma maquiagem no estádio por fora, na nossa reforma prevista, para não perder principalmente a característica da ferradura, porque essa é importante por causa de shows, né? Mas infelizmente o caminho que tomaram foi esse e tal. Então nós tínhamos um reservado para a diretoria, um reservado para o Conselho de Orientação e Fiscalização, um reservado para o Conselho Deliberativo. Somando tudo isso, dava mais de 200 lugares. Todo mundo tinha que comprar ingresso, recebia uma posse do local desses reservados, podia trazer inclusive um acompanhante, mas era obrigado a comprar ingresso. Tinha um guichezinho ao lado do elevador que subia. Você lembra daquele elevador no estádio e tal? E tinha um guichezinho lá, todo mundo comprava seu ingresso, né? De vez em quando, para me contrariar, alguém diz, não, eu ganhava ingresso. Não ganhava, não. Todo mundo comprava ingresso. Tinha uns 2 ou 3 guardiões lá que ficavam de plantão. O João Gavioli distribuindo as posses na secretaria, o Januário Sálvia fiscalizando as pessoas que entravam e todo mundo trabalhando pelo clube. Então, isso é uma coisa que nunca abri mão. Então, portanto, nunca discriminei também. Eu fazia algumas reuniões que nós debatimos horas, questões do clube com conselheiros, convidava de todos os Mas segmentos. o Mustafa, você sempre foi muito centralizador, não foi? Acho que não. Muito pelo contrário. Eu tinha acompanhando o futebol sempre uma terceira pessoa. Durante o início da minha gestão, quem acompanhava o futebol era o Serafim Del Grande. Depois foi o Afonso Delamone que se tornou presidente. Não tive essa... Esqueci de fazer uma pergunta. Acabar o Clube dos 13 foi bom ou foi ruim para o futebol brasileiro? Eu acho que foi ruim. Por quê? Porque agora, pelas informações fragmentadas que eu tenho, essas duas ligas que estão aí fazem o que fazia o Clube dos 13. Negociava contrato de televisão. O liga, que eu entendo, é uma liga que organiza um campeonato. Como é que funcionam as ligas aí no mundo todo? É uma liga que organiza o campeonato. O presidente que deverá ser eleito aí, o Chaud, Samir, disse que iria entregar, com o tempo, claro, a administração dos campeonatos aos clubes, às ligas. Que liga? A Liga Brasil ou a liga que está aí os grandes clubes? Isso é uma reedição do Clube dos 13, com um número maior de participantes. Você tem alguma outra informação que eles fazem alguma outra coisa? Quem implodiu o Clube dos 13? Eu acho que foi numa eleição. Foi o Andrés? Eu não sei se foi o Andrés, eu já não estava mais no Clube dos 13. Eu já tinha sido substituído na primeira vice-presidência, porque na minha vice-presidência tinha um escritório de negócios aqui em São Paulo. A sede política era o Rio Grande do Sul, política administrativa, onde ficava o presidente e o diretor financeiro, que tinham que assinar em conjunto, que era o Fábio Koff, Fernando Carvalho, o Grêmio Internacional, e eu aqui em São Paulo, com um elemento do São Paulo, éramos os encarregados. Jaime eu era Franco? o carregado. Era o Jaime Franco? O Jaime, sim. Eu era o encarregado dos escritórios de negócios aqui em São Paulo. Tinha 2, 3 funcionários e tal, e encaminhávamos os negócios.
recebíamos, discutíamos tal, encaminhávamos para a Assembleia de Clubes, que é o que faz hoje a Liga, não é? Você tem alguma outra informação que eu não tenha, que a Liga faz alguma outra coisa a não ser negociar televisão? Não. Então não é Liga. Alguém chegou aí e disse, fez uma proposta, vamos ser Liga e tal, então com certeza alguém está sendo remunerado com uma parte do ganho dos clubes, porque agora está terceirizada. Muito mais uma agência do que uma liga. É muito mais uma Muito mais, agência do que uma liga. Claro. Não quero polemizar porque eu estou fora disso aí, mas não é o que é uma liga. Não é o que é uma liga. Tanto que eu nunca vi uma competição com 2 ligas no mundo todo. Você tem alguma informação? Não. Então não é uma liga. São 2 ligas negociando cada uma. São reedições do Clube dos 13. Direitos de televisão. Negociando alguma coisa em outros, talvez em propaganda de estádio, alguma coisa assim, que nós fazemos em conjunto. Eu pediria a vocês uma salva de palmas para Mustafa. Grande Mustafa. Mustafa Contursi, super obrigado. Muito obrigado, Mustafa. Foi muito legal bater um papo contigo, viu? Eu estive às ordens sempre. Só não estava em melhores condições para estar Não, contigo. e graças a Deus está super bem, Mustafa. Graças a Deus está ótimo. Olha, gente, muito legal hoje o papo com o Mustafa Contursi, ex-presidente do Palmeiras, um personagem do futebol brasileiro. Semana que vem a gente volta com muito mais Benjamin Múcio, hein? Tamo junto, valeu!